Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Aqui é mais uma aula de materiais e equipamentos elétricos. Pessoal, na aula de hoje a gente adentra a nossa sexta unidade do curso. A gente passou, então, até agora, desde aquela parte inicial de medidas e equipamentos elétricos, né, que correspondeu ali às nossas unidades de 1 até a unidade 3. Inclusive, a gente fechou nossa primeira prova, né, com esse conteúdo, e depois a gente adentrou a parte de materiais elétricos, né? Lá na unidade 4, a gente teve uma introdução aos materiais e suas propriedades. Na unidade 5, a gente estudou os condutores, né, os materiais condutores de eletricidade. E aqui na unidade 6, a gente vai estar estudando, né, os materiais isolantes. Então, a gente vai ter aí duas aulas, sendo essa a primeira, né, e a próxima aula, tratando exclusivamente dos materiais elétricos isolantes e suas propriedades, bem como também as suas aplicações. Bom, fazendo uma rápida revisão, pessoal, lá da aula anterior, em que a gente viu um conteúdo teórico, a gente tratou, né, lá da nossa segunda parte dos materiais condutores de eletricidade. E a gente teve algumas questões chaves naquela aula que a gente respondeu. Que a primeira foi quais são as principais aplicações dos materiais condutores, né, de baixa resistividade elétrica, né, lembrando que a gente tem a divisão dos materiais condutores entre aqueles que têm uma baixa resistividade e uma elevada resistividade, sendo que aqueles que têm uma elevada resistividade, a gente inclusive viu isso daí já em algumas aulas anteriores, eles são utilizados bastante, por exemplo, para aplicações de aquecimento, né, devido à sua característica de resistividade elétrica, né? E os materiais de baixa resistividade, né, ou elevada condutividade, equivalente dizer assim também, né, eles são utilizados bastante na condução de eletricidade e de calor, justamente porque esses materiais têm uma grande concentração de elétrons livres, né, lá naquela banda de condução, a temperatura ambiente, a temperatura aí de aproximadamente 25 graus Celsius. Com relação a algumas aplicações, né, os materiais elétricos condutores de baixa resistividade são muito utilizados para condução de eletricidade. Então, utilizados em cabos, que nem a gente viu na aula passada, né, que são fios encordoados entre si, né, que podem estar isolados ou não, né, então a gente também viu naquela aula que pode ser utilizados em forma de barras, também um exemplo, né, em que a gente vai ter ali a formação de um tubo ou de uma seção perfilada, né, formando os trechos retilíneos. A gente vê bastante a aplicação dos condutores em formato de barras em quadros elétricos, principalmente quadros elétricos de potência mais elevada. Por exemplo, um CCM, um Centro de Comando de Motores. Você vai ver diversas barras por lá. Em subestações também é bastante comum o uso das barras, aqui no caso, barras de cobre. Naquela aula, pessoal, a gente também viu uma comparação entre o cobre e o alumínio, né, que são os dois condutores mais utilizados na atualidade. O cobre ele tem vantagens, né, significativas frente ao alumínio, né? Por exemplo, ele tem uma melhor estabilidade térmica, o que é dado aqui pelo seu coeficiente, né? Seu coeficiente térmico, que é um pouco menor do que o alumínio. Isso quer dizer que o alumínio ele varia mais a sua resistividade, consequentemente a sua resistência, com o aumento da temperatura, do que o cobre. E o cobre também, né, ele tem uma melhor condutividade, né, em termos aqui percentuais, né, a gente vê que o cobre de fato é melhor do que o alumínio. Porém, o alumínio tem as suas vantagens também, sendo que uma delas é justamente uma menor densidade. Se o alumínio é um material menos denso, então quer dizer que ele também é um material mais leve. E isso é um fator que determina muito, por exemplo, a aplicação dele em linhas de transmissão, porque a gente tem ali um menor peso dos condutores, então eu tenho um menor esforço sobre as minhas torres de transmissão, eu economizo com fundação e assim por diante. E um outro aspecto muito importante é que o alumínio é um material muito mais barato do que o cobre, até devido à sua abundância na natureza, né? Então, o alumínio é um material mais abundante do que o cobre. Então, isso se reflete no preço por tonelada, que a gente viu na aula passada.
uma tonelada de cobre está girando próximo a $9.000, enquanto uma tonelada de alumínio chega ali a $2.300 aproximadamente. Então, esse também, claro, o custo, né, é um fator determinante na escolha também de um condutor, né, que você vai estar utilizando aí na sua aplicação. E isso, inclusive, responde para nós a segunda questão-chave daquela aula, que foi, né, quais fatores que a gente deve olhar na hora de definir, né, um condutor qualquer que a gente vai utilizar aí na nossa aplicação. A terceira questão-chave daquela aula foi como que a temperatura pode afetar o comportamento elétrico dos condutores, né? E se essa influência faz da temperatura um fator importante nos projetos elétricos. Naquela aula, então, a gente viu que a temperatura, ela afeta, né, nos materiais condutores de eletricidade, a resistividade, né? Então, um aumento de temperatura me confere um aumento de resistividade do meu material. Por que disso? Porque a gente tem um aumento excessivo do número de elétrons livres, que, a partir de um determinado ponto, né, esse aumento ele não se configura para mim em uma melhor condutividade, porque os elétrons, ao se movimentarem pelo meu material, eles vão acabar colidindo mais entre si. Então, eu aumento o número de colisões à medida que a temperatura aumenta. Se eu estou aumentando colisões, eu estou dificultando o caminho do elétron pelo meu material. E se isso ocorre, então, eu tenho também um aumento da minha resistividade. Então, um aumento de temperatura configura para mim um aumento na minha resistividade elétrica, e isso daqui confere a característica chamada de PTC, que é um coeficiente de temperatura positivo. E, obviamente, se eu aumento a minha resistividade, como eu tenho a resistência proporcional à resistividade, não é isso? Resistência é igual ao ρ, que é a resistividade, vezes o comprimento do meu condutor, dividido pela área de seção transversal. Então, se eu aumento a resistividade, eu aumento também a resistência. Então, aumentou também a minha resistência. E a gente viu que existe uma faixa aí linear, né, nos nossos materiais elétricos condutores, e se a gente souber a resistência desse material a uma determinada temperatura e souber também o coeficiente, né, de variação com a temperatura, a gente vai conseguir saber, dentro dessa faixa linear, a resistência a uma temperatura maior ou uma temperatura menor, desde que eu esteja dentro dessa faixa linear. Então, a gente consegue, inclusive, utilizando essa equação, calcular a nossa resistência para uma dada temperatura. Inclusive, a gente fez um exemplo, né, na última aula, justamente trabalhando aqui com esses conceitos. Bom, então, por isso que quando a gente vai olhar também a nossa resistividade, né, dos materiais elétricos bons condutores, ou seja, aqueles que têm uma baixa resistividade, né, sempre vai vir lá, ó, uma dada temperatura. Então, essas resistividades, todas elas são dadas para a temperatura de 20 graus Celsius. Por que isso? Porque se eu aumentar para 40 graus Celsius, obviamente esses valores de resistividades vão subir, vão aumentar devido ao coeficiente positivo de temperatura dos materiais metálicos, que são os utilizados aqui como condutores de eletricidade. E a temperatura, né, ela é um fator, então, que vai influenciar no dimensionamento dos nossos condutores. Então, existe, inclusive, quando a gente estuda lá em instalações elétricas, que vocês vão chegar lá ainda, né, a gente estuda um fator de correção que é chamado fator de correção de temperatura, que é justamente um número aqui que eu vou estar dividindo, né, aqui, de forma que o meu cabo, a uma temperatura maior, ele vai conduzir uma corrente menor. Então, isso quer dizer, em outras palavras, que se eu tiver um ambiente com a temperatura muito alta, quer dizer que eu vou ter que usar um cabo com uma seção transversal ou uma área, né, de seção transversal maior, né, justamente por conta do efeito maléfico que a temperatura traz para a condução de corrente desses condutores. Ok, assim a gente fecha aqui a nossa revisão da última aula, em que a gente tratou dos materiais elétricos bons condutores de eletricidade, ou aqueles que têm uma baixa resistividade, equivalente a dizer também aqueles que têm uma alta condutividade elétrica. Na aula de hoje, que nem a gente já mencionou, a gente vai tratar dos materiais elétricos isolantes, né? Inclusive, eu trago aqui todo o conteúdo que a gente vai trabalhar com relação a esses materiais, né? Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar aqui
dos conceitos de 1 até 4, trabalhando desde definições básicas, aplicações desses materiais e conceitos de banda de energia relacionados aos materiais isolantes, até os tipos principais de capacitores e aplicações. Né? Inclusive, o capacitor já vai entrar agora, né, na história, que até então o capacitor não tinha aparecido. Né? Então, a gente vai ver que com os materiais elétricos isolantes, os capacitores começam a aparecer aqui nos nossos assuntos da nossa disciplina. Na próxima aula, a gente vai trabalhar os conceitos aqui de aferição de capacitância, até, por fim, com aplicações dos materiais isolantes de eletricidade, tá bom? Então, isso daqui seria na aula de hoje, e esse outro conceito na próxima aula. Ok, eu trago aqui para vocês, pessoal, algumas motivações, né? Geralmente, a gente, até pelo ensino médio, a gente traz uma base muito boa acerca dos materiais elétricos condutores. Então, a gente estudou, por exemplo, a resistividade, lá na física do ensino médio, né? Então, os conceitos básicos dos materiais elétricos condutores, a gente já praticamente vem do ensino médio familiarizado com eles, né? Já os materiais elétricos isolantes, geralmente eles não são muito bem tratados lá no ensino médio, né? Então, eu trago aqui algumas motivações do porquê que na engenharia elétrica é muito interessante a gente estar estudando esses materiais e as suas propriedades. Então, uma primeira motivação, os capacitores, né, que são aqueles elementos que armazenam carga elétrica, não é? Inclusive, a gente já trabalhou com eles na nossa aula prática, né? Então, o que esses materiais têm a ver com materiais isolantes? Na verdade, o que esses dispositivos têm a ver com materiais elétricos isolantes? A gente vai responder isso daí. E como, então, que um capacitor armazena carga e depois pode se descarregar, formando aquelas famosas curvas que a gente, inclusive, já viu nas nossas aulas práticas, né? Que seria a minha curva de carga e depois a minha curva de descarga. Por que ele tem esse comportamento aqui? Por que ele armazena um potencial elétrico, né? Então, a gente vai ver isso daí à medida que a gente for estudando aqui melhor os nossos materiais elétricos isolantes. Segunda motivação. Por que quando eu vou fazer ali uma conexão elétrica entre dois materiais condutores, que eu tenho que fazer, por exemplo, decapar os meus materiais, né, tornar eles ali sem a isolação para fazer essa conexão elétrica, depois eu coloco uma fita isolante. Por que a fita isolante, de fato, isola, né, esses materiais, esses condutores, aquela conexão que você fez? E uma outra forma de fazer isolação, só que para, geralmente, elementos de potência mais elevada, como, por exemplo, motores, né? Existe também uma fita chamada fita de autofusão, que é semelhante, entre aspas, a uma fita isolante, só que para uma potência maior, mais elevada, que é esse daqui, dessa imagem da minha esquerda, sendo que a fita isolante é a minha imagem da direita. Então, por que a gente utiliza essa fita de autofusão também? Por que ela garante para a gente a isolação elétrica? A gente vai conversar disso aí à medida que a gente for trabalhando também nossos materiais elétricos isolantes. Bom, por que a gente, então, nunca viu, se a gente pode utilizar fita isolante e fita de autofusão, por que a gente nunca viu isso em, por exemplo, sistemas de distribuição de energia elétrica, nos postes, né, nas redes de distribuição? Por que a gente nunca viu isso lá? Mais ainda, por exemplo, a vela, né? A vela automotiva tem aqui a função, né, de a gente obter uma centelha, não é, que faz lá a queima do nosso combustível de forma totalmente controlada, né? Então aqui a gente tem uma tensão elevada, uma tensão da ordem de quilovolts, não é? E a gente tem então a necessidade de de utilizar um material isolante aqui, que no caso é a cerâmica, né? Essa cerâmica faz a isolação dessa tensão elevada ali com o nosso veículo, né? Por que eu também não posso utilizar ali uma fita isolante, uma fita de autofusão? Por que eu tenho que utilizar um material cerâmico, né? Por que disso? Assim como eu utilizo um material cerâmico também no meu sistema de distribuição. Será por quê? Né? Isso daí a gente vai responder também à medida que a gente for adentrando aqui os nossos assuntos. Os materiais elétricos isolantes, inclusive, o estudo deles vai responder para a gente por que também existe um raio, né? Por que a gente pode ter um raio partindo da nuvem
indo até o solo, ou, de forma análoga, o raio saindo do solo e chegando até a nuvem. Que efeito que faz isso daí acontecer? E de onde vem o trovão? Né? O estudo dos materiais elétricos isolantes também explica isso daqui para a gente. Qual que é a origem do arco elétrico, que é aquele efeito que eu tenho um sistema energizado, né, com a corrente elétrica elevada, né, e a hora que eu faço, então, a abertura do meu circuito, de forma que quando ele está energizado e com a elevada corrente elétrica, por que ao fazer essa abertura, forma-se aquele arco voltaico, né? Ou seja, o arco elétrico. Da onde que vem essa formação? Inclusive, isso daqui está relacionado também lá ao aparecimento dos raios e, consequentemente, tudo isso pode ser explicado pela nossa teoria de materiais elétricos isolantes, que a gente vai estar estudando. Por fim, né, uma outra motivação, e daí dá para vocês verem que tem, né, um vasto conteúdo que pode ser trabalhado aqui com os materiais elétricos isolantes, né, de onde vem esse efeito aqui, ó, que é chamado efeito corona, ou efeito fotoluminescente, em que algumas regiões, principalmente mais ao norte, né, a gente vê as linhas de transmissão praticamente iluminadas, né? Forma-se então essa luz ao redor dos condutores. De onde vem esse efeito corona? Também é explicado pela teoria dos materiais isolantes. Bom, a maioria dessas motivações a gente vai conseguir responder na aula, na nossa próxima aula. Mas alguma delas, inclusive, a gente vai responder ainda na aula de hoje. Então, a gente chega, então, aos tópicos principais que vão nortear os nossos estudos aqui da nossa primeira aula relacionada aos materiais elétricos isolantes. Primeira questão-chave. O que define um bom isolante elétrico? A gente viu uma questão-chave análoga a essa quando a gente estudou os materiais elétricos condutores, né? O que define um bom condutor elétrico? Agora a gente tem uma outra questão-chave relacionada aos isolantes. O que define para mim um bom material isolante? Segunda questão-chave, como que o capacitor armazena carga elétrica? Né? Terceira questão-chave, quais são os principais tipos de capacitores e suas aplicações? Então, a gente vai cobrir todas essas três questões aí na aula de hoje. Começando, pessoal, com a definição básica, então, de um isolante elétrico. Bom, se a gente sabe que um bom condutor é aquele material, provavelmente de origem metálica, né, que apresenta uma resistividade muito baixa, provavelmente um material isolante, ele é um material, né, que apresenta uma elevada resistividade. Em termos análogos, eu poderia dizer que é aquele material que apresenta uma baixa condutividade elétrica. Lembrando que resistividade é dada em ohm vezes metro e condutividade é dada em Siemens, ou no Sistema Internacional de Unidades, ohm vezes metro elevado a -1, justamente porque um é o inverso do outro. Bom, pessoal, com base no que a gente estudou lá no começo da unidade 4, né, que a gente tratou dos materiais, né, a introdução aos materiais elétricos, a gente viu ali na verdade, uma revisão das principais ligações químicas, não foi? Por exemplo, os materiais metálicos fazem as ligações metálicas e formam aquela nuvem de elétrons que permite para mim, a temperatura ambiente, ter ali um elevado número de elétrons livres presente na chamada banda de condução. Esses elétrons, então, vão estar aptos a carregar consigo uma corrente elétrica, né? Já que a corrente elétrica é justamente o fluxo ordenado desses elétrons. Se vocês se recordarem, as ligações ali formadas por íons, que seria a ligação iônica, né, elas tinham uma característica de ser um tipo de ligação forte, não é isso? Uma ligação altamente polarizada, de forma a formar ali para mim os íons. Inclusive os materiais cerâmicos, né, tinham essa ligação iônica como sendo a sua principal ligação química. E justamente os materiais cerâmicos, pessoal, por o fato dele ter essa ligação iônica, né, formando eles são materiais que são geralmente excelentes isolantes elétricos, justamente por conta da característica da ligação iônica. Os materiais poliméricos, por sua vez, como eles fazem ali ligações covalentes, que também são ligações ali de compartilhamento de elétrons do tipo forte, né,
eles também vão apresentar essa característica de ter ali um número reduzido de elétrons na banda de condução à temperatura ambiente, devido justamente aí a uma alta banda, né, de gap de energia, de forma que é muito difícil um elétron saltar da minha banda de valência para a minha banda de condução somente por meios térmicos. É complicado, é difícil. Então, esses materiais cerâmicos, materiais poliméricos, eles constituem para mim a base dos meus materiais isolantes, né, bons isolantes de eletricidade. Em outras palavras, esses materiais são materiais de elevada resistividade, né? Então, ou seja, resistividades da magnitude de 10 a oitava ou superior, tá bom? Ou então, podemos dizer que são materiais de baixa condutividade. Daí eu trago aqui alguns exemplos para vocês, né, de materiais, né, que são bons isolantes de eletricidade, né? A alumina, porcelana, o vidro, mica. Vejam vocês as condutividades, né? 10 elevado a menos 10, 10 elevado a menos 11, até 10 elevado a menos 15 ohm vezes metro. Então, esses materiais, eles têm uma condutividade muito baixinha, bem baixa mesmo. Materiais aqui formados por polímeros, né, materiais poliméricos. Aí eu falei aqui de materiais cerâmicos. Então, esses aqui seriam exemplos de materiais cerâmicos. Aqui a gente tem alguns exemplos de materiais poliméricos, né? Por exemplo, polietileno, poliestireno, né? São materiais que também apresentam uma resistividade elevada ou uma condutividade muito baixa, tá bom? Então, a gente vai ser recorrente isso. A gente vai tratar basicamente de materiais cerâmicos e de materiais poliméricos, a hora que a gente estiver falando sobre materiais isolantes. Quais são as aplicações principais, né? São muito utilizados na separação entre os condutores. Por exemplo, esse é um cabo chamado cabo multiplexado, que nem a gente já viu. Esse cabo multiplexado, ele tem ali, ó, 3 fases e um neutro, né? Ou, às vezes, 3 fases e um terra, ou 2 fases, um neutro e um terra. Por exemplo, esse aqui é um cabo, né, de 4 vias. A gente vê a presença de materiais poliméricos aqui, ó. Então, a gente tem o isolante do amarelo, o isolante do verde, o isolante do azul, e isso tudo está separando esses condutores, né, isolando eles eletricamente ali dentro do cabo. Porque, é claro, se esses cabos estivessem em contato elétrico, né, e eles tivessem potencial diferente, a gente formaria ali um curto-circuito, né? Então, isso daí não pode acontecer. Então, daí a presença dos nossos revestimentos poliméricos, aqui nesse caso, né, para fazer a isolação elétrica. E a gente ainda tem uma camada mais externa, que geralmente aqui é utilizado o PVC, né, de forma a abrigar, além de abrigar esses cabos, também proteger eles contra intempéries do nosso ambiente. Por exemplo, poder utilizar esse cabo soterrado, né, um cabo ali embaixo do solo, né, ou então proteger ele também de contato, né, com outros cabos que porventura estejam passando no mesmo local, e assim por diante. Um outro exemplo é justamente também a isolação dos nossos condutores com a terra, né? Então, esse daqui, essa imagem, né, a gente vê ali as nossas tubulações, que são feitas ali de materiais isolantes, né, o abrigo dos nossos condutores, em que a gente vai estar fazendo aqui, então, essa instalação elétrica subterrânea, né? A gente também pode usar os nossos materiais elétricos isolantes para isolar os nossos condutores de uma carcaça metálica, que é que nem, por exemplo, o caso aqui desses condutores abrigados em uma chamada eletrocalha, de forma, a gente vê bastante isso daqui, principalmente em indústrias, né, em que os nossos condutores, eles seguem, né, ali por eletrocalhas, então a gente tem ali a separação, por meio do nosso isolante, dos condutores com esse material metálico da eletrocalha. Obviamente, também no sistema de distribuição de energia, transmissão e distribuição de energia, a gente vê bastante os isolantes cerâmicos, em que fazem também essa isolação do nosso condutor, que está aqui, né? Então, a isolação do nosso condutor com o nosso material aqui do poste ou da torre, que seria também esse material que pode ser um material metálico. Se eu não tivesse
Essa isolação, obviamente, né, o condutor iria energizar essa parte metálica e provavelmente iríamos ter problemas relacionados aí à fuga de corrente elétrica, né, para a Terra e também, inclusive, levando risco, né, para as pessoas que estão nas proximidades ali do poste, ou então da nossa torre. Então, os materiais elétricos também atuam, os materiais isolantes também atuam na isolação, né, dos condutores com a massa metálica. E, por fim, né, uma outra aplicação aqui é justamente a modificação do campo elétrico de capacitores, que a gente vai tratar com mais detalhes aí logo em seguida. E nem eu disse para vocês, o que a gente tem, né, nos materiais elétricos isolantes, em termos de bandas de energia, que a gente já viu quando a gente estudou os materiais elétricos condutores, é justamente uma região proibida muito elevada, com energia de gap muito elevada. Então, essa energia, né, de separação, que é chamada energia de gap, ela é bastante elevada nos nossos materiais elétricos isolantes de eletricidade. Tipicamente maior do que 5 eletronvolts, tá bom? Tem alguns materiais que vão ter, inclusive, bem mais do que esse valor de energia. Lembrando que essa energia é a energia necessária para um elétron que está aqui na minha banda de valência, né? Para ele saltar por essa banda proibida e chegar até a minha banda de condução. Apenas elétrons presentes na banda de condução estão aptos a conduzir para mim uma corrente elétrica. Então, nos materiais elétricos isolantes, a energia que você deve entregar para esse elétron sair da banda de valência e ir para a banda de condução, ela é muito maior do que nos materiais elétricos isolantes, e, claro, nem se compara aos materiais elétricos condutores, em que as bandas de condução e a banda de valência estão sobrepostas, né, de forma que a temperatura ambiente, né, a gente já tem uma grande quantidade de elétrons presentes aqui na minha banda de condução. Então, quanto maior é o valor da minha energia de gap, melhor é o meu material elétrico isolante. Ok, então o que os textos, né, eu tentei colocar aqui para vocês, né, de forma a vocês já poderem utilizar esse material para os estudos de vocês. Basicamente, os textos estão falando exatamente o que eu passei para vocês lá no primeiro slide aqui acerca dessas bandas de energia. Existem formas, né, além da temperatura, né, poder fazer um elétron saltar dessa banda de valência para a banda de condução, se a temperatura for suficiente para isso, né, a gente pode, né, à medida que aumenta o nosso potencial elétrico, né, que é justamente dado aqui, né, pelo nosso campo elétrico, o campo elétrico que faz o aumento desse potencial, né, se eu aumentar bastante o campo elétrico, quer dizer que eu aumento bastante a tensão sobre esse material também, a diferença de potencial. E essa diferença de potencial, devido a esse campo elétrico elevado, pode fazer também com que um elétron salte da minha banda de valência e vá para a minha banda de condução. A gente vai tratar melhor desse assunto, né, quando a gente estiver estudando aí os coeficientes disruptivos em materiais elétricos isolantes. Isso provavelmente a gente vai ver na nossa próxima aula. Existe uma corrente, pessoal, que é muito pequenininha, né? E por mais que o meu material seja um bom isolante, né, de eletricidade, essa corrente ela vai estar presente, né? Essa corrente ela se deve justamente à presença de pouquíssimos elétrons presentes aqui na minha banda de condução, a temperatura ambiente, nos materiais elétricos isolantes. Então, a temperatura ambiente, a gente tem alguns poucos elétrons por lá. E esses poucos elétrons, eles podem sim conduzir uma corrente elétrica. Mas essa corrente elétrica, ela é ínfima, ela é bem baixinha. E é, por vezes, chamada de corrente de fuga, tá bom? Isso daqui a gente consegue, inclusive, medir essa corrente de fuga. Aqui um exemplo, ó. A gente tem um sistema de transmissão de energia elétrica, a gente tem aí esse Rod Conductor, seria um condutor energizado, ou seja, tem um elevado potencial elétrico nele, né? Digamos, 138 kV, 138 mil volts, né? Esse potencial vai fazer com que no nosso isolante aqui,
né, por mais que seja um material de excelente qualidade, um material que tem uma boa isolação elétrica, vai fazer com que apareça uma corrente de fuga, né? Principalmente se tiver aqui, se esse isolante estiver velho, ou se tiver condições ambientais não favoráveis, como umidade, como poeira. Então, vai fazer com que apareça aqui, ó, uma corrente que é bem baixinha, né, mas que vai caminhar para a nossa estrutura metálica. E como essa estrutura metálica da torre ela está aterrada, né, essa corrente vai descer lá para o terra. Né? Então, isso configura, inclusive, para mim, uma perda, porque essa corrente, né, ela não está seguindo o seu caminho que a gente espera que ela seguisse, que é justamente seguir aqui para uma subestação, depois ser aproveitada na residência, ou no comércio, ou na indústria. Ela, na verdade, ela está sendo perdida, porque ela está se desviando e passando aqui pelos nossos materiais isolantes e descendo pela torre. Lembrando que essa corrente é uma corrente pequena, viu, pessoal? Uma corrente bem baixinha, da ordem aqui de microamperes, ó, que passa ali pela nossa torre. Então, como ela está aterrada, essa corrente ela caminha para o solo. Aqui a gente tem, nesse gráfico, algumas condições ambientais não favoráveis, né? Por exemplo, com umidade, né? Com ambiente úmido, né? Com ambiente seco, a gente vê que seria aqui a nossa curva em azul, né? Essa corrente elétrica ela é a menor de todas, né? À medida que o meio ambiente se torna mais úmido, a corrente de fuga, né, ela aumenta um pouquinho, que seria aqui o nosso gráfico em vermelho. E se a gente tiver alguma poluição, né, por exemplo, com a ureia, né, a gente tem aí um aumento expressivo dessa corrente de fuga, né, podendo chegar aí, ó, até 450 microamperes, se a gente tiver uma tensão aí próxima a uns 27 kV, né, então de acordo com esse estudo que foi realizado. Então as condições ambientais, elas também podem alterar, né, o comportamento do meu material isolante, né, que no caso um material cerâmico, que é utilizado na isolação de torres de transmissão. Assim a gente responde nossa primeira questão-chave, que traz para a gente o que é um bom isolante elétrico. Então, um bom isolante elétrico é justamente aquele material que a temperatura ambiente tem uma quantidade ínfima de elétrons presentes na nossa banda de condução, tá bom? Esse é um conceito aí de um material bom isolante elétrico. Como consequência, esse material ele vai apresentar uma elevada resistividade ou uma baixa condutividade elétrica. Isso é um material bom isolante. Bom, agora a gente vai estudar as características básicas dos capacitores, tá bom? Que estão muito relacionados aos materiais isolantes. Antes da gente adentrar aos materiais, aqui aos capacitores, né, esses dispositivos, uma rápida revisão, pessoal, de como que é o comportamento de cargas elétricas em um campo elétrico. A gente vai precisar disso ao estudar aqui os capacitores. Bom, o que eu tenho aqui nessa imagem são duas placas, né? Essas placas, elas estão paralelas. A placa superior, ela está carregada positivamente e a placa inferior, ela está carregada negativamente. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: qual que é o sentido do campo elétrico aqui no interior dessa placa? O campo elétrico, pessoal, ele sempre vai do mais para o menos, do meu potencial positivo para o meu potencial negativo. Então, nesse caso, o meu campo elétrico ele vai da placa positiva para a placa negativa. Então, seguindo exatamente o sentido dessas flechas aqui, ó. Então, esse daqui é o sentido do chamado campo elétrico, que é representado pela minha letra E. Ele é uma grandeza vetorial, então por isso você pode colocar a flechinha em cima dele. Vocês vão estudar melhor as características do campo elétrico lá na disciplina de eletromagnetismo, né, que vai tratar acerca aqui do campo elétrico, inclusive como uma grandeza vetorial. Uma segunda pergunta: qual que é a direção, né, da força que vai aparecer em cada uma dessas cargas? Vejam vocês, eu tenho uma carga positiva aqui em meio ao campo elétrico e uma carga negativa em meio a esse campo elétrico. Como a gente tem cargas presentes em um campo, essas cargas elas vão estar sujeitas à força, né, uma força elétrica que vai aparecer, não é? E então, qual que é o sentido da força em cada uma delas?
Para a carga elétrica positiva, ela sempre vai ser acelerada, ou seja, vai aparecer uma força nela no mesmo sentido do campo, né? E a carga elétrica negativa, pelo contrário, ela vai ser acelerada ou vai aparecer uma força, né, que vai provocar essa aceleração no sentido contrário ao sentido do campo elétrico. Inclusive, isso é parte da definição de carga elétrica positiva e carga elétrica negativa, né? Sendo a carga elétrica positiva aquela carga que acelera, né, ali no mesmo sentido do campo, e a carga elétrica negativa sendo aquela que acelera no sentido contrário ali ao campo elétrico presente naquela região. Esses conceitos eles são importantes para a gente entender aqui as características de funcionamento dos capacitores. E aí é o seguinte, pessoal, os materiais elétricos isolantes, eles têm uma característica muito especial, que é a característica de dipolo, né? Lembra lá da ligação iônica que a gente tem a formação dos íons, não é? Então, a gente tem ali polos bem definidos, né? Por isso que a gente tem esse nome, dipolo, né? Ou seja, dois polos, um polo positivo, um polo negativo, né? Então, os materiais elétricos isolantes, eles têm essa característica de serem dipolos elétricos. Isso quer dizer que se eu submeter esses materiais isolantes a um campo elétrico, quer dizer que eu vou ter ali uma separação das minhas cargas, uma tendência, né, de alinhamento com o campo. Por quê? Porque cada uma das cargas, elas vão sofrer uma força em um determinado sentido, que nem a gente acabou de ver. Né? Então, a gente vai ter ali uma tendência de alinhamento com o nosso campo elétrico aplicado. Inclusive, pessoal, essa característica, né, de dipolo elétrico faz com que os nossos materiais elétricos isolantes, que eles sejam conhecidos também como materiais elétricos dielétricos. Então, se eu falar em um dielétrico, é a mesma coisa de eu falar em isolante, tá bom? Em termos físicos, é a mesma coisa. Então, eu falo, o material dielétrico é um material isolante, tá bom? Você pode falar, por exemplo, que a sua fita isolante é um material dielétrico, é um material que tem a capacidade de fazer o isolamento elétrico, né? Então, é um péssimo condutor de eletricidade, promove para mim a isolação elétrica. E é justamente essa característica de dipolo que vai ser aproveitada para mim na formação, né, ali nas características construtivas do meu capacitor. Então, aqui, ó, essa imagem, ela traz justamente para a gente essa característica que eu falei para vocês de alinhamento, né? Esse alinhamento das minhas cargas, né, com o campo elétrico, ele é justamente chamado de polarização, né? O nome técnico para esse alinhamento é a polarização. Por exemplo, se eu tenho aqui um dipolo, né, que é formado por uma carga negativa e uma carga positiva, né, olhando para essa imagem. E se eu tenho um campo elétrico que aponta para cima, a gente sabe que a carga elétrica negativa ela vai se acelerar no sentido contrário ao campo. Então, ela vai tender a vir para baixo. E enquanto a carga elétrica positiva, ela vai acelerar no mesmo sentido do campo. Então, a tendência é ela ir para cima. No final, né, depois, né, que eu tiver aqui já em repouso, né, a tendência é ter justamente a carga elétrica negativa na parte de baixo e a carga elétrica positiva na parte de cima. Né, e o campo elétrico atravessando esse dipolo para cima. Então, esse daqui seria o nosso campo elétrico. Então, ela vai se alinhar com esse campo. Esse procedimento de alinhamento é justamente a minha polarização. Aí é o seguinte, supõe-se, então, que eu tenho aqui aquelas duas placas, né, que a gente acabou de ver lá na revisão, né, e só que eu tenho essas duas placas aqui paralelas entre si, só que elas não têm uma polarização. Então, lá dentro das placas, se eu tiver cargas elétricas de polos elétricos, eles vão estar cada um para um sentido, desorganizados. Mas a partir do momento em que eu insiro um potencial positivo na placa superior e um potencial negativo na placa inferior, a gente promove aqui um campo elétrico, não é? Que nesse caso está para baixo. Então, esse aqui seria o campo elétrico no interior dessas placas. Então, as cargas positivas, vejam vocês, elas se alinharam com o sentido do campo.
ou seja, tenderam aí para baixo. Enquanto as minhas cargas elétricas negativas, elas se alinharam no sentido contrário ao campo, ou seja, tenderam aí para cima. Então, eu tenho agora aqui, então, a polarização desse material isolante, desse material dielétrico aqui, nesse caso. Para que isso vai ser importante para os capacitores, né? É justamente o fato, pessoal, de eu ter aqui duas placas paralelas entre si, separadas por uma determinada distância, né, e cada uma tendo uma área chamada área A, né, e a hora que eu tiver, então, a energização dessas placas, e eu vou, então, ter uma caracterização aqui da polarização do material que está aqui no centro dessas placas, que, de início, pode ser o vácuo, ou seja, a ausência de ar, né? O fato é, eu vou ter, então, devido a essa característica de polarização, né, eu vou ter a formação, né, aqui de carga elétrica. Eu vou ter um acúmulo de carga elétrica devido à orientação, né, dos dipolos, né, do meu material. Então, eu vou ter aqui, no caso, uma concentração, né, de cargas nessas placas. Se eu tenho uma concentração de carga nessas placas, né, eu tenho aqui a chamada capacitância, que depende justamente, né, da permissividade elétrica, que seria esse ε0, depende da área, porque quanto maior é a área, né, quanto maior a área dessas placas, maior é a capacidade de acúmulo de carga, né? Então, está ali relacionada de forma direta. E depende também de forma inversamente proporcional com a distância entre as placas. Quanto maior essa distância L, obviamente fica mais difícil de ocorrer um alinhamento, né? O campo elétrico ali dentro, né? Que aqui vai ter o aparecimento de um campo elétrico. Esse campo elétrico, é claro, com o aumento de L, né, esse campo elétrico ele vai, à medida que a distância entre as placas aumenta, esse campo elétrico tende a diminuir. Então, o alinhamento, né, a polarização tende a ser menos intensa. E isso faz diminuir, então, o meu valor da capacitância. Nessa imagem, uma das coisas principais é justamente o ε0, tá bom, pessoal? O ε0 é a permissividade elétrica do vácuo, né, que é uma constante física, dada aqui em Faraday por metro, né? Esse valor aqui de 8,885 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. Então, eu tenho um capacitor, né, é nada mais, nada menos que placas, né, um conjunto de placas paralelas entre si, né, separadas por uma distância qualquer, L, né, e de forma que essas placas tenham um potencial, né, que vai garantir para mim a polarização ali do meu capacitor. Ok. A unidade, né, de capacitância, pessoal, é o Faraday. E o Faraday é uma unidade grande. Quer dizer que um Faraday, né, representa um valor de capacitância muito elevado. Então, é constante a gente ver capacitâncias bem menores do que um Faraday. Na verdade, você vai ver valores típicos, ó, 1 microfaraday, 1 nanofaraday, 1 picofaraday também tem, né, chegando até a casa de milli, 1 milifaraday. Então, esses aqui são os valores convencionais de capacitância. Então, 1 Faraday é bastante coisa, é bastante carga acumulada aqui nas nossas placas, tá bom? E justamente, né, a capacitância, que nem eu disse para vocês, é a permissividade vezes a área, dividido por L. Então, ela depende basicamente de características construtivas, né? Da área das suas placas, da distância entre elas, e aqui já fica a dica, né? Se eu quero um material com capacitância maior, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar a área, mas o meu elemento vai ter, claro, um tamanho maior. Eu posso diminuir a distância entre as placas, mas isso também tem um limite, né? E eu também posso mexer no meu material dielétrico que eu estou utilizando. Que nem a gente viu aqui, eu utilizei o vácuo. Mas será que eu posso pôr outro material dielétrico aqui sem ser o vácuo para aumentar minha capacitância? E é justamente isso que a gente vai ver agora. Se no lugar do vácuo eu colocar lá dentro dessas placas, né, ali no interior entre as placas, eu colocar um material dielétrico que tem ali aquela característica, né, de polarização, de um material polarizável, né, eu posso fazer o quê? Como esses materiais lá dentro deles têm a característica de dipolo,
Quando eu tiver o campo aplicado aqui, ó, esse P está representando justamente o meu sentido do campo, né? Eu vou ter, então, a polarização do meu material dielétrico aqui dentro. E essa polarização vai fazer o que para mim aqui? Vai fazer uma característica de aumento de carga elétrica armazenada no meu capacitor. Então, lá dentro do capacitor, o que eu vou colocar é um material dielétrico, né? Que vai aumentar para mim a minha carga elétrica acumulada, tá bom? Isso, né? Isso se deve ao fato de que o epsilon desse material, né, desse material dielétrico utilizado, ser maior do que a permissividade elétrica do vácuo, né? Inclusive, se eu dividir a permissividade elétrica do meu material pelo meu epsilon zero, eu vou encontrar o chamado permissividade relativa, tá bom? Esse εr, ele mede para mim o quanto a minha permissividade do meu material que eu estou colocando aqui no meu capacitor é maior do que a permissividade dielétrica do vácuo, tá bom? Esse é o conceito de permissividade elétrica relativa, né, que é justamente o εr. Inclusive, ó, se eu estiver comparando aqui, ó, o mesmo capacitor, pessoal, a área é a mesma, a distância entre as placas é a mesma e o potencial que eu estou aplicando é o mesmo, tá bom? Só que o material de cima eu estou usando um material com uma determinada permissividade elétrica chamada εd. E o capacitor de baixo eu estou utilizando o vácuo. Então, se eu dividir aqui, como A é igual em todos, L é igual em todos e V também é igual em todos, eu vou sobrar aqui com εd dividido pelo ε0, né? De forma que eu, mais uma vez, isolando aqui o capacitor com o material dielétrico, né? A gente vai ver que ele vai ter uma capacitância maior do que a capacitância se eu tivesse utilizado o vácuo. Então, é constante a gente utilizar aqui, né, materiais de permissividade elétrica mais elevada, justamente para a gente tentar melhorar a capacidade de armazenamento de carga do nosso capacitor. Ou seja, em outras palavras, aumentar o número de faradays que esse capacitor está apto a armazenar. Então, aqui, inclusive, eu trago para vocês, né, alguns valores de constante dielétrica, ou então permissividade elétrica, né, de alguns materiais aqui, né? Por exemplo, a alumina, né? A gente tem, por exemplo, também a porcelana. Vejam todos vocês que geralmente esses números são maiores do que 1, né? Justamente são números que vão ajudar a gente, inclusive, a ter um capacitor com uma capacidade de carga maior, né? Aqui, por exemplo, materiais poliméricos também, né? Polietileno, policarbonato, né? Polipropileno, são materiais que a gente consegue fazer capacitores aí com capacitâncias, inclusive, mais elevadas. A gente pode também utilizar materiais cerâmicos, tá bom? Para produzir esses capacitores, formando os capacitores cerâmicos. Ok. Avançando um pouquinho mais, pessoal, agora a gente já consegue responder, né, por que o capacitor armazena a carga elétrica. Então, ele armazena a carga elétrica justamente devido ao efeito de polarização do seu material dielétrico, em que a gente tem ali as placas, né? Essas placas, uma vez elas submetidas a uma diferença de potencial, elas formam um campo elétrico ali no interior dessas placas e fazem com que o meu material dielétrico presente lá dentro dessas placas, com que ele se alinhe, formando o efeito da polarização. O efeito da polarização confere para mim, então, esse armazenamento de uma carga elétrica, né? E, inclusive, isso vai formar para mim a minha curva de carga, né, do meu capacitor, e depois, logo em seguida, a minha curva de descarga desse capacitor. Por que desse comportamento aqui, com um aumento expressivo no início, né? E depois, uma vez que a gente tem ali a carga já bastante acumulada no capacitor, por que a gente tem essa característica de carga menor, ou seja, uma tensão menor, com a taxa de aumento menor no meu capacitor? Porque é o seguinte, pessoal, nas minhas placas paralelas, tanto na placa lá positiva quanto na placa negativa, à medida que a carga elétrica vai sendo acumulada, né, à medida que carga elétrica vai sendo acumulada aqui no meio,
a gente tem a formação de um campo elétrico, né, por essas cargas aqui, que estão acumuladas no meio. E essas cargas elétricas, elas formam um campo que se opõe ao que o criou, né? Então, esse campo elétrico criado pelas cargas armazenadas, ele se opõe ao campo elétrico original, de forma que ele fica mais enfraquecido. Vai chegar até um momento em que os campos vão se anular. O campo elétrico das cargas armazenadas vai ser igual ao campo elétrico criado aqui pela sua fonte, né, que vai estar aqui permitindo a diferença de potencial entre as placas. Então, esse fato, né, vai fazer com que a gente tenha uma estabilização. Se eu continuasse aqui, né, essa tensão iria se estabilizar, inclusive com o valor da fonte que está carregando o nosso capacitor, tá bom? Então, se deve a esse fato, a presença aqui de uma tensão que aumenta bastante no início, quando o campo elétrico produzido pelas cargas armazenadas era praticamente nulo, né? Até um campo elétrico que vai ser igual ao campo elétrico gerado lá no final do processo. Mas fiquem tranquilos, esses conceitos que eu passo para vocês aqui, podem ficar tranquilos, são conceitos que vocês vão ver muito melhor quando vocês estiverem estudando, tanto, né, lá em eletromagnetismo, a parte de campo elétrico, também lá em circuitos elétricos, quando vocês estiverem tratando aí de conceitos de corrente elétrica em capacitores e também depois em indutores. Ok, assim a gente responde nossa segunda questão-chave. Vamos para a última, já caminhando aqui mais para o final da nossa aula, né? Que são quais são os principais tipos de capacitores e as suas aplicações, né? Então, os capacitores, né, tem diversos tipos, viu, pessoal? A gente tem capacitores desde capacitâncias muito pequenininhas, né, da ordem aí de picofarad, até capacitores de capacitância mais elevadas, milifarad, chegando até supercapacitores, né, que chegam aí a capacitâncias bem mais elevadas. E nos aspectos construtivos, eles também se aparecem, né, de diversas formas. Então, a gente tem capacitores que são axiais, capacitores radiais, capacitores SMD, que são utilizados em placas, né, de circuito impresso, né, como, por exemplo, a placa da sua placa-mãe do seu computador, né, que são utilizados diversos componentes SMD, componentes miniaturizados. Então, o tipo do capacitor, também as suas características construtivas, né, é a sua aplicação que vai dizer qual tipo de capacitor, né, que você vai estar utilizando. Então, vou apresentar para vocês aqui os tipos básicos, começando pelo capacitor eletrolítico. Talvez seja o mais utilizado, pessoal, tá bom? Ele é constituído aqui por um material dielétrico de uma espessura bem baixinha, tá bom? Por quê? Por que essa espessura é muito baixa? Porque a gente tem aqui esse material elétrico formando como se fosse um rolo, né, no meu capacitor. Para que isso? Justamente para mim aumentar a minha área, não é? A capacitância, ela não está relacionada ao dielétrico vezes a área dividido pelo comprimento, né, a distância entre as placas. Se eu aumentar a minha área, eu tenho um aumento da minha capacitância. Da mesma maneira, claro, os capacitores eletrolíticos, eles usam um material, né, que tem aqui um composto dielétrico. Então, o meu epsilon é maior do que o epsilon do vácuo. E a distância, justamente porque a espessura é muito baixa, a distância também é reduzida entre as placas. Então, todos esses fatores fazem com que eu tenha a possibilidade de ter capacitores com um valor mais elevado de capacitância. Inclusive, vocês vão ver, então, esses capacitores sendo aí desde a casa de microfarad até valores bem mais elevados, como, por exemplo, 47 milifarads. Então, tem uma larga faixa de aplicação. Nessas imagens aqui, ó, capacitores maiores, tem mais enrolamentos lá dentro, tá bom? Então, aqui eu tenho uma área maior, que permite para mim também uma capacitância maior, tá bom? Então, esses aqui, inclusive, né, esses pretinhos de cima, e esses aqui também de baixo, eles são capacitores eletrolíticos. Ok. Dito isso, né, os capacitores eletrolíticos, eles têm uma propriedade que a gente tem que ter muito cuidado ao ligar eles no nosso circuito.
Essa propriedade deles, né, é justamente a sua polaridade definida. Eles são elementos, quando que nem a gente fala, são elementos que têm aí um polo positivo, né, e um polo negativo. Né? Então, você vai, ao ligar um capacitor no seu circuito, né, ele é um elemento polarizado. Então, você tem que ter muito cuidado, porque se você fazer uma conexão errada do capacitor eletrolítico, né, ele tem lá os dois terminais dele, né, um terminal que é o menos, que eu vou representar com a perninha menor, e um terminal positivo, que eu vou representar aqui com a perninha maior. Se você tiver aqui a ligação de um potencial no terminal positivo, que é menor do que o potencial negativo, vejam vocês que eu estou falando se é menor ou maior. Eu não estou falando se é mais ou menos, tá bom? Então, você, nesse caso, teria problemas. Por exemplo, você vem e conecta esse terminal positivo aqui do seu capacitor, você conecta na parte de menos de 0 volts da sua fonte. Você foi lá e conectou ela no terra da sua fonte. E esse terminal negativo, você foi lá e conectou ele no terminal mais 10 volts da sua fonte. Aqui você tem uma diferença positiva do menos para o mais. E é justamente o que não deve acontecer. Se acontecer isso, como o elemento, né, aqui no interno a ele não está preparado para ter essa tensão nesse sentido, o que vai acontecer é ele estufar aqui em cima, tá bom? Que é justamente o que aconteceu aqui, ó. Esses capacitores, eles foram ligados provavelmente com a tensão inversa, tá bom? E os capacitores mais antigos, que não tem essa proteçãozinha aqui dele poder estufar e liberar os gases que são formados devido a essa tensão reversa, eles conseguem, inclusive, eles vão explodir. E se eles explodirem, pode, claro, né, machucar alguém que está ali por perto. Se você não estiver usando óculos, pode machucar seu olho. Então, é sempre muito importante para os capacitores eletrolíticos a gente está observando a polaridade dele. Lucas, mas como que eu observo, então, essa polaridade? Né? Ele vem muito bem descrito no encapsulamento dele, qual terminal é o negativo e qual terminal é o positivo. Por exemplo, nesse capacitor eletrolítico radial aqui, ó, ele indica para você direitinho menos. Então, esse daqui seria o nosso terminal negativo, enquanto o outro, obviamente, seria o positivo. Em todos eles, né, inclusive nos SMDs, que seriam esses miniaturizados aqui, eles vão, então, também estar representando aonde é o terminal negativo. Olha o símbolo de menos aqui, ó, pintadinho. Então, isso daqui indica para mim aonde eu devo conectar a parte de menor tensão e aonde eu devo conectar a parte de maior tensão. Mais uma vez, né? Não é o terminal positivo mais ou uma tensão negativa menos. Não é isso. É que eu tenho que ter uma tensão mais positiva no terminal positivo em relação, né, ao terminal negativo. Não precisa, né, por exemplo, eu posso colocar uma tensão de 3 volts no terminal negativo e uma de 10 no terminal positivo. A DDP seria de 7 volts entre o terminal positivo em relação ao terminal negativo do capacitor. Tá bom? Então, isso daí não teria problema algum. Né? Mas se você fazer o inverso, colocar os seus aí 10 volts no terminal menos e o 3 volts no terminal mais, a gente teria uma tensão de menos 7 volts aplicada no capacitor. E ele, então, vai ser danificado por conta disso. Propriedades do nosso capacitor eletrolítico. Geralmente, a gente tem uma tolerância elevada, então pode variar de 20% para mais, 20% para menos o valor da capacitância. Aonde tem capacitor eletrolítico, geralmente tem-se ali a limitação da vida útil daquele equipamento. Então, eles são dispositivos que têm que ser trocados ao longo do tempo. Eles têm uma vida útil relativamente baixa. A resistência interna dele é elevada, né? Ou seja, esses capacitores, se você deixar ele ali em repouso depois de carregar ele, né, com 10 volts, por exemplo, você vai ver que a tensão dele vai cair, né, e vai cair de forma significativa, porque ele tem uma própria resistência interna que consome aquela carga elétrica, né, que dissipa aquela carga elétrica armazenada. Isso não é algo bom para um capacitor.
Eles, pelo fato de serem polarizados, né, tem um polo definido, a gente tem ali a aplicação deles somente em corrente contínua. Esses capacitores não podem ser usados em corrente alternada, porque a corrente alternada, a gente já sabe, ela vai inverter o seu sentido, não é verdade? Uma vez que ela inverte o seu sentido, então eu teria uma tensão sendo aplicada negativa sobre o capacitor eletrolítico, o que não pode acontecer. E eles também são dispositivos utilizados geralmente para trabalhar uma frequência menor. Então você vai ver bastante eles, pessoal, justamente, por exemplo, em fontes, né? Em fontes CC, fonte simétrica, né? Esses capacitores vão atuar bem aí, porque são geralmente as fontes, elas têm lá uma tensão baixa, uma frequência baixa, né? E também são ali de manutenção fácil, você consegue lá substituir o capacitor de forma fácil também. Então eles são utilizados mais desses tipos de aplicações. Mas, mesmo diante dessas desvantagens, pessoal, é um dos tipos mais usados de capacitores. E o principal aqui é justamente aí a minha característica de poder obter valores elevados de capacitância. Tá bom? Então, essa é uma característica interessante dos capacitores eletrolíticos. A gente tem também os capacitores cerâmicos, né? Os capacitores cerâmicos, como vocês devem esperar, ele tem ali no seu material dielétrico, que fica entre as placas, não é? Um material cerâmico. Então, o dielétrico, ó, é composto por um material, um disco de cerâmica. A gente tem ali os terminais de contato também, né? E um encapsulamento que protege o nosso capacitorzinho. Então, aqui são exemplos de capacitores cerâmicos. Devido à presença aqui, pessoal, de uma área geralmente bem pequena, esses capacitores eles têm característica de serem encontrados com capacitância bem baixinha. Então, ali, 1 nanofaraday pode chegar a picofaraday também, né, até 1 microfaraday, geralmente. A gente é difícil encontrar capacitores cerâmicos com valores elevados de capacitância, tá bom? Esse fato, né, de ter característica de uma indutância, na verdade, uma capacitância baixa, pode ser benéfico, porque esses dispositivos, eles são geralmente pequenininhos. Então, para você utilizar em placas, que são placas miniaturizadas, né, os capacitores cerâmicos, geralmente, eles vão ter uma preferência, porque justamente eles conseguem agregar ali um valor adequado de capacitância dentro ali de um invólucro bem pequeno. Então, para miniaturização, é uma vantagem aí a utilização desses capacitores. Eles não têm, né, devido ao fato de utilizar material dielétrico de cerâmica, eles não têm aquela característica de polarização. Então, eles não têm um terminal mais, né, que tem que ser aplicado ali uma tensão maior em relação ao terminal menos, que nem tinha lá nos capacitores eletrolíticos. Isso não tem necessidade. Então, eles podem, inclusive, operar em corrente alternada sem qualquer problema. Então, aqui tem exemplos, né, de capacitores cerâmicos e de diversos invólucros, com destaque para o SMD, né, que são utilizados lá em placas miniaturizadas. Os capacitores cerâmicos, eles têm um código, né, lá dentro deles, né, um número. E esse número é justamente o valor da capacitância em picofaraday, tá bom? Então, sempre vai dar lá em picofaraday. Por exemplo, o 391, o código 391, né, os dois primeiros dígitos indicam o valor. O último dígito é um multiplicador, 10 elevado àquele número. Por exemplo, o 39 quer dizer que eu tenho 39 vezes 10 elevado a 1, que dá 390 picofaraday. O 102 é 10 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 100. 100 vezes 10 dá 1.000. 1.000 picofaraday é a mesma coisa de 1 nanofaraday. Então, assim por diante, você consegue identificar todos os seus capacitores cerâmicos, né? Pessoal, devido à característica do dielétrico, que é um material cerâmico, esses capacitores, eles têm uma resposta excelente para trabalhar em frequências mais elevadas. Então, por exemplo, você vai trabalhar com áudio, que vai trabalhar com a faixa de frequência, por exemplo, aguda, de 15 kHz para cima, por exemplo. Então, esses capacitores vão atuar muito bem para essas aplicações. Também lá em telecomunicações, frequência de ordem de megahertz, gigahertz.
esses capacitores vão atuar muito bem, ao contrário dos capacitores eletrolíticos, que vão atuar bem em frequências menores. Capacitores cerâmicos vão atuar bem em frequências elevadas também, tá bom? Então, são muito utilizados em aplicação de redução de ruído, em telecomunicações, em aplicações de áudio e assim por diante. Então, aqui só tem um exemplo, trouxe um exemplozinho para vocês de os capacitores, né, cerâmicos sendo utilizados aqui na placa de circuito impresso. Então, aqui, esse C21 é um capacitor cerâmico, né, SMD, C22 também, esses dois aqui, inclusive, né, são todos capacitores aí cerâmicos em placas por exemplo, aqui de uma placa-mãe, por exemplo. O último tipo, né, um dos mais utilizados também, né, que eu trago aqui para vocês, é o capacitor de filme fino. Sendo os mais utilizados, dentre aqui dos capacitores de filme fino, o de poliéster. Então, como o próprio nome fala, o dielétrico é composto de um filme fino plástico, geralmente utilizado aí o poliéster. Esses capacitores, eles têm excelentes propriedades, pessoal, se comparados, por exemplo, aos capacitores eletrolíticos. Primeira coisa, eles já não têm aquela característica de polaridade definida, né? Então, eles podem atuar em corrente alternada. Eles têm boa estabilidade térmica, quer dizer que com o aumento ou o decréscimo de temperatura, eles alteram um pouco as suas características, né, de capacitância. Ele possui uma vida útil bem melhor se comparados aos capacitores eletrolíticos e podem, devido a essa característica do material dielétrico utilizado, poliéster ou outro material polimérico, eles podem, inclusive, aparecer aí para vocês com tensões de operação mais elevada, tá bom? Os capacitores eletrolíticos é bem usual, capacitores da ordem de 25 volts, 50 volts, quando muito 600 volts, tá bom? Capacitores de poliéster trabalham acima de quilovolts até. Então, 2 kV, 5 kV, você vai conseguir encontrar um capacitor de filme fino que vai atender aí a sua aplicação. E é claro que as características melhores dele, né, fazem com que ele tenha um preço mais alto, apesar de não ser tão exorbitante assim, tá bom? Conseguimos encontrar aí no mercado facilmente capacitores de poliéster, né, ou capacitores de filme fino, desde 1 nano até 30 microfarad, com facilidade você consegue estar encontrando aí no mercado, tá bom? Aplicações típicas desses capacitores, em circuitos de CA de frequência elevada, né, também em fontes chaveadas, utilizado em snubbers. Os snubbers, pessoal, são elementos utilizados para evitar picos de corrente, né, em dispositivos chaveados. Vocês vão ver isso daí mais para frente, lá em eletrônica de potência. São utilizados em filtros, né, e também em aplicações de áudio, como, por exemplo, em um crossover. São bastante utilizados, principalmente em substituição aí aos capacitores eletrolíticos, quando for possível fazer essa substituição, tá bom? E assim a gente responde, então, a nossa última questão-chave de hoje, né, que quais são os tipos principais de capacitor. A gente viu cerâmico, eletrolítico e filme fino, né, sendo ali poliéster o tipo de filme fino mais utilizado, e as aplicações, né? Cada uma das classes de capacitores, sendo que é voltada para uma aplicação específica. Por exemplo, sua aplicação ela tem que ser uma aplicação para corrente alternada. Você já exclui os capacitores eletrolíticos, né? Já deixa ali a possibilidade de usar cerâmico ou poliéster. Ah, mas espera aí, eu preciso de ter, além de uma aplicação em CA, eu preciso de um material com uma capacitância um pouquinho mais elevada. Os cerâmicos, a gente viu que, apesar de não ter polaridade, eles vão ter capacitância menor. Então, consequentemente, você vai ter que procurar um capacitor de poliéster, que vai atender aí a sua aplicação. Então, conforme é a necessidade, né, da sua aplicação, você vai definir o tipo de capacitor a ser utilizado. Pessoal, pela aula de hoje é isso. Eu agradeço a presença virtual de vocês em mais essa aula. Dúvidas podem ser encaminhadas, né, aí tanto lá na nossa sala virtual, quanto também aí via e-mail institucional. Eu agradeço então a presença de vocês e a gente se vê na nossa próxima aula. Tudo de bom, pessoal. Um grande abraço.